agradecer a convite, a oportunidade de estar com vocês aqui hoje de manhã. Quando a gente tem a oportunidade, né, a chance de estar nessa posição, a gente é o primeiro a estudar e é o primeiro a aprender, né? Além da oportunidade do serviço, da visita, o encontro com os companheiros de ideal, é muito enriquecedor e muito salutar para a gente também. Por isso a minha alegria e a minha gratidão. Conforme a nossa amiga anunciou, a conversa dessa manhã trata da lei de liberdade, que tem por base a passagem das questões 825 da 832 de O Livro dos Espíritos, da parte terceira, chamada das leis morais. São cerca de apenas 8 questões, né, divididas em 2 grupos. O primeiro grupo é chamado da liberdade natural e o segundo grupo de perguntas que trata da escravidão. Seria uma nuance oposta, né, à ideia ao princípio de liberdade. E como vocês sabem, o Livro dos Espíritos está organizado na forma de perguntas e respostas, né? O chamado codificador da nossa doutrina, né, Allan Kardec, um professor, um grande estudioso, muito hábil, ele estruturou essa obra através de questões e perguntas que ele fazia para a espiritualidade superior e os espíritos superiores através dos médiuns que colaboravam com ele naquele esforço, trazendo essas respostas. E a primeira delas, a 825, ela é bem objetiva, né, sobre esse tema da liberdade. Ele pergunta se haverá nesse mundo, bom dia, posições em que o homem poderá desfrutar de absoluta liberdade. É possível, nesse mundo, um ser humano desfrutar de absoluta liberdade? O que a gente pensa, né, com absoluta liberdade? Fazer o que quer, né, na hora que quer, ir para onde quiser, vir de onde quiser, a qualquer tempo, de qualquer maneira, sem precisar se importar com quem quer que seja, com as leis, com as conveniências, as vontades, os desejos, sem ter que prestar conta a absolutamente ninguém. É possível isso? Não. Difícil, né? Difícil. Acho que nem nesse nem no outro, né? Absoluta liberdade é difícil da gente imaginar uma coisa assim dessa. E os espíritos respondem literalmente para ele assim: não é possível, porque todos precisam uns dos outros, assim como os pequenos precisam dos grandes. E não é difícil da gente chegar a essa conclusão, né? E foi basicamente uma resposta unânime de todos aqueles que aqui se manifestaram na minha provocação inicial. A gente não consegue muito conceber, né, uma liberdade absoluta nesses termos que eu descrevi. E a rigor, gente, sempre foi assim, em todos os tempos. Desde os primórdios da humanidade sempre foi assim. Por razões mais ou menos diferentes, ou mais ou menos parecidas de acordo com o contexto, mas até a ciência, a antropologia, a psicologia, a história, todas aquelas ciências dedicadas aos estudos do ser humano, da sociedade, definem que nós somos seres gregários. Já devem ter ouvido falar essa palavra ou essa expressão. O homem é um ser gregário. Gregário lembra agregação. Quando a gente agrega, o que a gente está fazendo? Juntando. Junta. Né? O ser humano é um ser gregário, ou seja, um ser humano ele não é isolado. Ele vive junto. E para viver junto, vou recorrer aí a um ditado popular: a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. A minha liberdade termina quando começa a liberdade. Ou seja, meu espaço, o meu direito, ele precisa se legitimar pelo respeito ao direito do outro.
ao espaço do outro. A vida numa sociedade complexa como a nossa, hoje são 7 bilhões de seres humanos encarnados no planeta. 7 bilhões, é um número tão grande que a gente não consegue nem entender fazer essa conta direito. É muita gente, muita gente. Aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, se estima, salvo engano, entre 7 e 8 milhões, que já é gente pra caramba, pra dedéu. É muita gente, é muita gente. Estamos aqui numa reunião, talvez aqui umas 5, 6 dezenas de pessoas, somente nesse ambiente. Imagina se cada um aqui quiser fazer o que quiser, do seu jeito, na sua hora. Não ia dar certo. Não ia dar certo. A gente precisa estabelecer regras de convivência para que haja, né, um convívio harmônico. Mas se a gente for lá para trás, vamos viajar no tempo, lá no passado, lá no começo do ser humano, aquele ser humano quase que ainda selvagem, nas primeiras tribos, eles viviam também em conjunto, em pequenos grupos. E por que eles faziam isso? Sobrevivência. Sobrevivência. Era um impositivo, como é, né? Também é uma lei natural, né? O instinto de sobrevivência, a perpetuação da espécie, tudo isso nos move, é comum a todos os seres humanos. Lá atrás, hoje a gente tem todas as facilidades, aqui temos luz elétrica, temos um ar-condicionado que no calor do verão, né? Imagina se não tivesse aqui nesse ambiente tanta gente reunida para uma palestra, num ambiente harmonioso, tranquilo, agradável, se a gente não tem a possibilidade de uma refrigeração no verão do Rio de Janeiro. Muito difícil é se a gente ficar aqui. A gente tem o teto, a gente tem tudo de tecnologia, de remédio para os medicamentos, os tratamentos para as mais variadas doenças. Naquela época não tinha nada disso. O sofrimento pelas intempéries, o excesso do calor, a chuva, o excesso de frio em alguns ambientes, né? Aqui no Brasil nem tanto. Mas quantas áreas do planeta que o frio é absolutamente cruel. Se não tiver o abrigo adequado, vai morrer de hipotermia, vai morrer de frio. As ameaças do ambiente, os animais selvagens, o homem competia. Na cidade grande a gente não tem esse tipo de preocupação hoje mais. Mas lá atrás tinha, dependendo do ambiente, dependendo do local, tinha uma floresta, tinha. Então, os riscos que se ofereciam para esses grupos, para esses homens, mulheres, o fato de estarem juntos trazia para eles maiores possibilidades de segurança, a divisão do trabalho que depois foi se dando, as famílias na medida que vão se formando, etc. Esse sentido de agregação. Vivemos melhor quando vivemos juntos. Imagina hoje se a gente tivesse que produzir tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência sozinho. Eu não produzi essa blusa. Eu não produzi esse relógio. Né? Eu não trabalhei para que essa luz elétrica chegasse. Se eu tivesse que fazer, eu não ia saber. Né? Porque sozinho ninguém consegue fazer tudo. Então, é nesse sentido de conjunto, de sociedade, é que o ser humano encontra as melhores condições, não somente na sobrevivência, que era a questão lá do passado, mas que pelo conjunto da diversidade de habilidades, de inteligências, enfim, das competências individuais que cada um traz, é que a gente consegue, como conjunto, formar sociedades, não uma sociedade, mas sociedades muito mais prósperas, muito mais estruturadas, organizadas, que geram segurança e conforto para essa coletividade. E é curioso a gente olhar um outro aspecto quando a gente fala de sobrevivência do ser humano. Vamos comparar, por exemplo, um neném, um bebê humano com um potrinho, por exemplo. Nasceu lá, filhotinho da égua lá pariu, nasceu o potrinho. Qual é a diferença no desenvolvimento de um neném humano e de um neném do cavalo equino? O tempo de? Tempo para andar, cavalinho de uma hora. Vocês já observaram? Quando nasce, já viram? Não sei se é ao vivo, na TV. Quando nasce lá o potrinho.
Quanto tempo demora para o bichinho se levantar? Rapidinho. Rapidinho ele se levanta. Muito rápido. Questão de minutos. Daqui a pouco ele já está lá nesse esticando, tentando entender aquela musculatura como funciona. Daqui a pouco ele já está de pé, já está andando para lá e para cá, meio bambeando. Coisa de horas ali, ele já está meio que aprumado, vai mamar e tal, já está se virando. E o bebê humano? Que trabalho. E o bebê humano? Olha o tempo. Percebe a diferença? Como é que é a natureza? Por N razões, que hoje não é exatamente o tema da nossa conversa, mas que nos coloca, né, qual é o sentido, a natureza da humanidade, até nas suas fragilidades e na sua dependência do outro. A dependência do outro. Vocês sabem que na questão seguinte, Kardec parece que não estava muito satisfeito, ele volta ao tema. Mas, pergunta ele assim, será que em alguma condição específica, numa exceção à regra, não haveria alguma possibilidade de se viver e gozar, desfrutar de absoluta liberdade no mundo? Aí eu acho que a espiritualidade tá bom, né? Tá bom. Aí eles respondem assim, tá bom. Naquela condição de um eremita no deserto. Naquela condição do eremita no deserto. O que é o eremita, gente? É aquela pessoa que se isola, né? Ele fala nessa condição do deserto, mas não precisa ser no deserto. Pode ser numa floresta, pode ser numa montanha, mas é aquela pessoa que conscientemente, por os mais variados motivos, né, se isola do convívio social e, por opção, vai buscar um espaço, um lugar, um recanto, um refúgio, onde não haja a presença de outras pessoas. É uma escolha natural de isolamento. Na resposta a Kardec, a espiritualidade cita o deserto como uma possível instância, um local onde poderia proporcionar esse isolamento. Mas, a rigor, não somente esse, né? Como eu disse, qualquer... Aqui, pode ser aqui no Rio de Janeiro, é mais difícil, mas a gente consegue descendo aqui, né? Daqui a pouco a cidade acaba, passa aqui Santa Cruz, Itaguaí, né? Vai para Angra, ali já começa uma área, né, mais deserta. Pode ser que por ali, pega ali a Mata Atlântica, vastas extensões de mata nativa, etc. Se alguém quiser, né, morar ali, pode ser. A pergunta é a seguinte, será que vale a pena? Será que vale a pena? Abrir mão de tudo aquilo que a evolução, que a civilização, que o conhecimento humano, a tecnologia, etc., proporciona para uma vida de total isolamento. Não sei, uma escolha individual. Tem gente que faz isso e se diz muito satisfeito. Bem, muito bem. Cada um com seu livre-arbítrio, cada um com a sua escolha. Mas, sem dúvida, é uma vida de muitas privações, é uma vida de muita dificuldade. Eu não sei quem de vocês aqui acompanha, mas tem alguns canais chamada TV a cabo, né, que de uns anos para cá eles começaram a investir na produção de programas como se fosse documentário de pessoas que fazem exatamente isso, mas é toda uma produção de TV mesmo. Vocês lembram que tinha na Globo aquele No Limite? Lembra disso? Uns anos atrás? Né? Alguma coisa parecida com aquilo ali, só que numa dimensão muito mais radical, muito mais profunda. O que esses programas fazem? Eles pegam, às vezes, pessoas comuns, às vezes especialistas em sobrevivência. Quem foi escoteiro, quem foi do exército e tal, está acostumado nessas incursões na mata, essas coisas, aí sabe fazer fogo com graveto, sabe essas coisas assim? Pegam essas pessoas e propõem um desafio para elas. Eu vou te levar para no meio da Mata Amazônica, imagina exatamente, no meio da Mata Amazônica, vou te descer lá de helicóptero, vai essa pessoa, esse especialista em sobrevivência e um cameraman, às vezes nem isso, é a pessoa que leva a própria câmera. E tem que ficar lá por 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, cara, tem vários programas como esse. É uma moda na televisão. Exatamente, tem um inclusive que é tão radical na sua proposta que é chamado Largados e Pelados.
Eu não vi. Exatamente, vão lá e eles vão sem roupa. Sem roupa. A radical, para lembrar, fazer esse paralelo, né, com esse homem das cavernas, lá bem na antiguidade, que não tinha, né, não tinha recurso, não tinha nada, até essa pureza, vamos dizer assim, dos indígenas e tal. Pega um pouco uma carona nessa imagem, nesse estilo de vida, e vão lá viver. É interessante, cada um com a sua proposta, mas é interessante. Eu já assisti alguns desses episódios, e você assiste e fica assim, amigo, dá não. Não dá não. No popular é um perrengue danado. E é chuva, e é mosquito. Carrapato. Nossa, e a comida que eles não conseguem, tem uns que vão para um lugar que é mais fácil, tem um rio, consegue pescar, ou tem uma fruta que consegue colher, mas eles fazem, às vezes, um mês comendo a mesma coisa, comendo a mesma fruta, todo dia comendo banana. Todo tentando um peixe a cada 3 dias. Aí quando eles terminam lá o desafio, tá 10 quilos mais magro, 15 quilos mais magro. É bom que emagrece, né? Se tiver alguém com problema de peso, se esforçando, faltando muito à academia, pode ser uma boa ideia, né? Entrar num programa desse, a tentativa de isolamento dessas. Mas, de uma maneira geral, o que a gente observa é que é realmente uma vida inimaginável para um padrão civilizado que nós temos numa cidade. Inimaginável. É para uma aventura dessa, não é algo para se pensar, né? Ou para a grande maioria de nós pensar e fazer uma escolha como essa. Tem aqueles que fazem, não por aventura, mas às vezes uma escolha de isolamento como caminho espiritual. Também já devemos ter ouvido. Ao longo da história tem vários desses exemplos, né? Existem algumas religiões, inclusive, que pregam, tem como suas práticas momentos de retiro, etc. Mas aí tem aqueles retiros que são feitos em grupo, tem outros que são feitos sozinhos, o que não quer dizer que vá para um ambiente inóspito de mata, etc., mas que buscam locais e tal de isolamento. Francisco de Assis, ele tinha essa prática em torno da cidade de Assis, ele ia com seus irmãos para algumas grutas que ficavam assim no meio da mata, e ele dizia que ia para lá para se limpar da poeira do mundo. Mas ele ficava lá alguns dias, algumas semanas, em oração, mas depois voltava. Era esse momento de, muita confusão. Imagina ele naquela época, 800 anos atrás, dizendo que tinha muito zuzunzu. Imagina hoje em dia. Imagina hoje em dia. Não era a poeira do mundo, não, era a lama. Que é muito mais denso e muito mais pesado. A gente entende, é um exercício, particularmente nunca tive isso como uma prática, mas eu entendo e acho até que é salutar. Vamos fazer um final de semana, alguns dias e tal, para tentar, né, acalmar um pouco, porque de fato a vida em comunidade, em sociedade, ela tem essas exigências também. Tem o conforto, tem as benesses de um lado, mas tem, como tudo, né, o lado bom, o lado ruim, o lado luz e o lado sombra, né? Então tem esses momentos de isolamento, faz algum sentido também, mas a gente tem que tomar o seguinte cuidado, né? Se somos seres gregários, como de fato somos, se é esse sentido da diferença do outro, a gente se reconhece humano, é no convívio com o outro. A gente se faz gente, é no convívio com gente. Lembra daquela fábula do menino lobo? Teve até um filme recente aí, não sei se foi da Disney, do Mowgli, tem desenhos e tudo mais. O que acontece com o Mowgli? Ele se perde, né, numa floresta e, se eu não me engano, houve um acidente, etc. Ele se perde dos pais e ele cresce, criado, entre aspas, né, pelos os animais da floresta, e ele se comporta como se fosse um animal da floresta. Não sabe falar, seu gestual, sua forma de andar se assemelha, né, àquilo que ele observava no seu entorno. Ele era, por nascimento, por condição física, orgânica, a sua espécie humana, porém, ele não era, você não conseguia enxergar nele, conforme descreve a fábula, e é um exemplo muito razoável, um ser humano socializado, civilizado, era outra coisa. A gente se faz humano é pelo contato com o outro, porque nós somos espelhos um do outro. E tem ainda aquela imagem, trazendo bem a brasa para a nossa sardinha,
na perspectiva da evolução, do aprendizado, do desenvolvimento humano e espiritual, a gente só consegue lapidar um diamante com um outro diamante. Vocês sabem disso, já devem ter ouvido essa história. O diamante é o material mais resistente que se tem conhecimento. Se você tentar lapidar um diamante, etc., com alguma outra coisa, não vai dar muito certo. Você precisa de um outro diamante para lapidar um diamante. Assim também é o ser humano. Na perspectiva do desenvolvimento, da evolução do ser, a gente precisa do contato com outro igual. A gente precisa de um outro diamante, de um outro ser humano junto com a gente para permitir que o nosso brilho, a nossa beleza se revele nessa lapidação diária, nessa tensão, desse convívio com o outro que nos é semelhante. E me recorda uma história bem curiosa e ilustrativa do que a gente falava desse isolamento como busca espiritual e do convívio, da importância da vida em sociedade. Conta que lá atrás, em Jerusalém, logo após a crucificação de Jesus, um dos seus discípulos, com a fé abalada, isso era comum, o grande mestre, a grande referência que se imaginava capaz de promover revoluções naquele tempo, e não foi exatamente dessa forma que aconteceu, não era exatamente essa a sua missão, e diante de todos os desafios da manutenção da chama do cristianismo vivo, da difusão do evangelho nos primeiros tempos, esse discípulo estava um tanto quanto abalado, cansado, sem saber o que fazer, com saudade de Jesus, e ele resolve sair de Jerusalém, buscar as montanhas, as colinas do seu entorno, para ter esse momento de isolamento e de paz. Ele não tinha tempo lá, junto aos homens, junto aos demais companheiros, ali labutando no atendimento aos mais necessitados, aos desvalidos, aos doentes, na pregação, com todas as perseguições que sofria. Ele dizia que não tinha tempo, não tinha cabeça, não tinha um momento, um ambiente, contexto adequado para que ele pudesse encontrar a sua própria paz, o seu próprio equilíbrio, uma conexão mais forte, mais firme com o alto. E aí ele vai para as colinas e passa a adotar uma prática monástica de orações, de uma alimentação frugal, tudo aquilo que se acreditava na época, que era importante para essa limpeza, para esse refazimento e para essa conexão com o alto. E ele ficou assim por dias e dias e dias. Acordava ao nascer do sol, fazia as suas orações e seguia ao longo do dia em meditação até o sol se pôr, para no dia seguinte reiniciar. E buscando e se sentindo de fato melhor, mais tranquilo, mais equilibrado, mais leve, mais em conexão com o alto, até que numa certa manhã, ao despontar o sol no horizonte, ele acorda, inicia a sua prece, e em alguns instantes ele percebe que ao lado do sol surgia como que um segundo sol, uma outra fonte de luz extremamente radiante, mas essa por sua vez suplantava aquele sol, o astro-rei, ainda tímido naquele primeiro momento de nascer do dia, e essa outra luz vem se aproximando dele. E aquilo enche a alma dele de esperança e de alegria, e ele aguarda ansiosamente que aquela luz se aproxime e se aproxima, e ele começa a conseguir divisar uma imagem de um homem, que é quem emite aquela luz, e ele percebe os traços, a fisionomia, os cabelos. Senhor, vieste ao meu encontro. Aí ele se ajoelha, faz aquela cena. Vieste ao meu encontro, o Senhor não sabe o quantos dias e horas de jejum e oração eu aqui estive, sozinho, dedicado, empenhado, aguardando essa resposta à sua presença. Mas que saudade, mestre. Aquela luz vem, e ele de braços abertos, e aí ele percebe que a luz vem na direção dele, mas vai passando por cima, e vai indo à frente. Aí ele, um tanto confuso, sem saber o que se dava, Senhor, e fala mais alto, aqui, mestre, aqui. Aí
de fato Jesus olha para ele: ô meu filho, você me perdoe. Eu vejo as suas orações, eu vejo a sua busca, é legítimo, isso é muito importante, mas percebo também que você está muito bem, estamos juntos, tu tens as minhas bênçãos, mas me perdoe, eu preciso ir até Jerusalém, porque lá estão seus irmãos, com o trabalho árduo, da pregação do Evangelho, do atendimento aos necessitados, e é lá que eu preciso atuar de forma mais direta nesse momento. Percebe? Percebe a moral da história? Qual é a dose exata e ideal entre essa busca de equilíbrio, que é importante, e dizíamos que as exigências, as características do mundo e sociedade, bom dia, nos fazem, e como dizia lá Francisco, essa poeira do mundo, que muitas vezes nos trazem toda a ordem de confusão, de ilusão, e o mundo material é pródigo nesse tipo de influência sobre nós. Buscar então esses momentos, essas instâncias de recolhimento, de silêncio, de paz, de busca de uma melhor conexão com a espiritualidade superior, com Jesus, com nossos mentores, enfim, é valioso, é importante, sim, tem seu lugar, mas o caminho do isolamento absoluto e completo e permanente talvez nos deixe numa condição de não aproveitar da forma adequada o que nos enriquece no convívio com o outro, na contribuição que temos a dar para a coletividade, de uma forma permanente. O isolamento, em última instância, para alguns, é quase que uma opção egoísta. Porque, de fato, você está preocupado consigo, com as suas condições e com as suas necessidades. E deixamos de contribuir com a coletividade a partir desta escolha. A escravidão. A escravidão como uma nuance de oposição à liberdade. Existe escravidão ainda hoje, gente? Sim. Não é pouca. E não é pouca. Eu tenho alguns números aqui para compartilhar com vocês. E me permitam aqui buscar a referência exata para eu não errar na informação. O Brasil viveu, com toda a sua riqueza, com toda a sua pujança, períodos, séculos do Brasil colônia, né? Onde o modelo escravocrata, o escravagismo, etc., prevaleceu aqui durante muitos e muitos anos. Somente no século XVIII, que vai lá de 1701 até 1800, ou seja, nesse espaço de 100 anos aproximadamente, foram trazidos para o Brasil cerca de 2 milhões de negros escravos da África. 2 milhões. 2 milhões de pessoas. Um pouco mais à frente, no censo geral do Império, em 1872, 15% da população do Brasil era considerada escrava. Seja a escravidão negra, seja a escravidão indígena ou de qualquer outra ordem, mas naquela época, 15% da população brasileira era considerada escrava, o que corresponde a mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, quase já ao final do século XIX. Isso foi ontem. Dados do ano passado, 2016, né? Não, tem mais de 100 anos lá que nós tivemos a abolição da escravatura no Brasil, etc. Mais ou menos, né? Ano passado,
foram constatados 161 mil pessoas no nosso país vivendo em condição análoga ou semelhante ao trabalho escravo. 161, mas do ano passado para hoje mudou. Vamos aí considerar que, e se a gente pensa, né, que o desemprego aumentou, deve ter mais gente hoje se sujeitando a qualquer condição de trabalho, né, de exploração, por um prato de comida. E o que é a escravidão? Se não relações de poder e de exploração dessa ordem. Mas como é que é a escravidão hoje em dia? Né? Não é exatamente aquela que a gente conhecia, que a história nos conta, dos negros escravos nas senzalas das fazendas, etc. A escravidão hoje guarda algumas diferenças. Né? Hoje em dia é muito comum, ainda nesse contexto rural e das fazendas, de vez em quando aparece aí na televisão. O que eles fazem? Tem um agente lá que mobiliza os trabalhadores, principalmente no interior, nas cidades mais pobres, ainda no norte, no nordeste do país, que chega com uma proposta sedutora. Migrantes, as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, necessidade, para, tem um emprego numa fazenda, numa fábrica, geralmente em outra cidade ou em outro estado, quanto mais longe melhor. Quanto mais longe melhor. Lá você vai receber um salário de X, que costuma ser grande coisa, mas joga essa história. Você vai ter casa, vai ter comida e vai ter trabalho. Para quem está desempregado, para quem está passando necessidade, para quem está num contexto social de risco, de fome, etc., lá vou eu. Embarca nessa canoa furada, chega lá, não é nada disso exatamente, eu tenho trabalho. Mas aí, a casa lá, o abrigo, que é quase uma senzala também, né, um depósito de gente, e essa pessoa que contratou fala o seguinte, olha só, pela moradia, você vai pagar 500. Pelo ônibus que te trouxe, você já está devendo 800. Pela comida que você vai ganhar todo dia, é R$30 por dia de alimentação, e o teu salário é de 1.000. Aí o que acontece? No final das contas, todo mês ele está devendo para o patrão. Quando vai fechar a conta, ele está devendo para o patrão todo mês. E ele não consegue sair dessa situação. Se é num lugar isolado, geralmente vigiado, com segurança, com gente armada, etc., está perdido. E vai ficar lá. E vai ficar lá numa condição dessa. Casos como esses são muito comuns. Vamos nas grandes cidades, o companheiro aqui falou hoje dos imigrantes. Vocês devem estar acompanhando aí na televisão, por exemplo, lá no norte do país, os venezuelanos fugindo lá de uma situação de crise política, crise econômica no país, um monte deles entrando no nosso país. Nem visto tem, não vai ter carteira de trabalho. A que condições essa gente vai se sujeitar para sobreviver? Histórias semelhantes e muito comuns são dos bolivianos em São Paulo, na capital. Muitos casos na área da indústria têxtil, de costura, etc., que é a mesma coisa, trabalha para R$1, R$2 por dia. É o trabalho que tem, eu sou imigrante, se a polícia descobre, me prende, me manda de volta para o meu país, que eu não quero ir, se sujeita a qualquer condição. Agora, tenho comida, tenho um prato, tenho um teto, então tudo bem. E assim vai. São situações e exemplos como esse que nos colocam nessa condição aqui, ainda de centenas de milhares de pessoas, hoje, né, exatamente nesse instante, no nosso país, vivendo em condições que são consideradas ainda de escravidão. Diferente de outros tempos, mas que guardam, né, um conjunto de relações de poder, de exploração, de subordinação que são consideradas ainda de escravidão. No mundo, gente, eu falei de 161 mil pessoas ano passado no Brasil, consideradas em condição semelhante à escrava. Esse número, como a gente amplia para todo o globo terrestre, chega a mais de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas, nesse momento, no mundo, vivendo
como escravos. E aí não são só esses exemplos que eu falei para vocês, são condições ainda mais degradantes. Nessas horas a gente percebe, né, o quanto que tem muito para caminhar a nossa sociedade, a nossa humanidade. Muito, muito, muito mesmo. Pois bem, Kardec segue perguntando à espiritualidade, né, como é que se deve julgar aquela pessoa, e aí vamos voltar um pouquinho no tempo, porque hoje a escravidão, por lei, ela não é permitida, né? Quando se descobre uma condição como essa que eu acabei de descrever para vocês, essas pessoas são libertas, né? E o dono lá, o patrão, quem estivesse lá numa condição de dominação ou de poder, essa pessoa é presa, processada, etc. Inclusive lei querendo fazer, não sei nem se já... eu acho que não conseguiram aprovar essa lei. Mas se queriam desapropriar a fazenda, a fábrica, de quem fosse flagrado com esse tipo de relação e de exploração. Mas enfim, lá atrás, a escravidão não era contra a lei. Ao contrário, estava no texto da lei, né? Era permitido ter escravos. Em alguns países do mundo ainda é. E aí a pergunta muito sábia que Kardec faz é a seguinte: mas vem cá, e se numa sociedade, num determinado país, a lei diz que é permitido ter escravo? Como é que nós devemos interpretar ou entender a pessoa que é dona de escravos? Ela é culpada? Não é culpada? Está certa, errada? Afinal de contas, ela está seguindo a lei. Se a lei permite, então... E aí, obviamente, a espiritualidade faz aquele recorte, né? Uma coisa é a lei dos homens, outra coisa é a lei de Deus, a lei natural. A lei dos homens nem sempre, né, segue os mesmos princípios, né, que a lei de Deus preconiza. Agora, será levado em conta a forma como cada senhor de escravos se coloca nessa posição. Uma moça lá, uma família, um filho, etc. Filho de um senhor lá de engenho. Será que ele é culpado, né, pelas condições que o pai oferece para esses escravos, mesmo que ele não tenha um sentido de autoridade ou de perversidade contra essas pessoas? Dá para comparar com aquele que, ao contrário, é um senhor extremamente rígido, que castiga por nada, que exige um turno de trabalho, de sacrifício, de 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia? Cada um tem um nível. O ideal é que não se permitisse, né, no uso do seu livre-arbítrio, ainda que a lei diga que é permitido ter escravo, não quer dizer que eu tenha que ter escravos. A lei não me obriga, ainda que tenha uma condição social privilegiada, né, que eu tenha escravos. A lei só permite que quem deseja o tenha. E ainda assim, entre aqueles que têm escravos, existem aqueles que estabelecem uma relação mais, vamos dizer assim, amistosa, difícil encontrar um adjetivo adequado, talvez até mais respeitosa com aquele ser humano, e existem aqueles que tratam como se fosse gado. Tratam como se fosse gado. E esse comparativo é uma das questões que sucedem quando diz aqueles, Kardec pergunta, e aqueles que tratam, né, os seus escravos com um pouco mais de cuidado, né, e dizem que o fazem por humanidade, por respeito, e aí os espíritos respondem, tem que tomar cuidado, porque às vezes ele também trata o gado ou o cavalo com muito cuidado, mas simplesmente pelo interesse patrimonial e não pelo interesse humanitário, né? Ou seja, se o escravo é força de trabalho para ele, ter um escravo bem tratado, com todas as aspas do mundo, com toda a sutileza que esse tema nos sugere, nos exige, tratar bem o escravo, que ele durma bem, se alimente bem e tenha uma boa casa, pode significar ter um escravo mais produtivo e mais forte no dia seguinte, seja para que renda melhor
desempenho, né, e produtividade para o dono, para o senhor, ou seja, porque depois ele vai comercializar esse escravo como um bem, como um patrimônio, como se ele estivesse vendendo um carro, um trator, o gado, por exemplo. Ou seja, a rigor, o que vale é a índole, o que vale é a intenção, o que vale é o sentimento que passa no íntimo dessa pessoa. O ideal seria que não tivesse escravos. Mas entre aquele que não os tem, aquele que trata com crueldade e aquele que trata de forma respeitosa, cada um vai ter que responder de acordo com a sua atitude, perante a sua consciência, perante a lei de Deus. E que a gente não se engane, a lei de Deus é perfeita. Aquele que hoje é senhor e maltrata o seu escravo, amanhã, fatalmente, na próxima vida, em nova reencarnação, haverá que responder por tudo aquilo que ele fez para o outro. E é muito provável que aquele que abusou da sua autoridade, do seu poder financeiro, do seu poder de mando, explorando o trabalho, o suor, a saúde e a vida do seu semelhante, no momento seguinte terá como colheita de tudo isso que ele plantou, uma condição de vida muito provavelmente de exploração. De exploração. Será o seu momento de vivenciar aquilo que ele expôs aos outros. Não como castigo, mas como um simples mecanismo de aprendizado e de justiça. E de justiça. Nós vimos aqui, estamos aqui numa casa espírita, onde, via de regra, enaltecemos, né, ou direcionamos com especial atenção o olhar para a realidade espiritual da vida. E é importante que seja assim. É essa a nossa proposta, é esse o objetivo, o próprio nome já assim define. Porém, trouxemos aqui alguns exemplos concretos. A vida material, a experiência humana, ela é por demais importante para o aprendizado e para o desenvolvimento do espírito. E termos, nesse arranjo de sociedade, porque falamos que o isolamento ou não é possível, ou é um caminho que não nos atende na medida necessária da evolução do ser espiritual, a vida em sociedade é, portanto, um caminho ou um modelo muitíssimo importante e indispensável para que a vida humana sirva de escola, e uma escola útil, uma escola forte para o aprendizado, para o desenvolvimento do espírito que nós somos. Por isso devemos olhar para a experiência humana com muito cuidado, com muito carinho e com muita importância. Com muita importância. Falamos da escravidão, falamos de relações de exploração das mais diversas formas, e diria, se nós, como seres espirituais, devemos buscar o desenvolvimento, a melhoria das condições do espírito com muito empenho, também não devemos desguardar do nosso papel como seres humanos atuantes no mundo, na sociedade em que nos inserimos. E aí olhamos para esse cenário em especial do nosso país, mas não somente do nosso país, e nos questionamos qual é o nosso papel. Quantos desmandos, quantas injustiças, quantas mudanças no ordenamento jurídico e legal, que inclusive apontam para um recrudescimento do direito à liberdade e ao trabalho de cada um de nós. Que a gente busque, em todas as instituições, agrupamentos humanos, aquilo que é próprio para a melhoria das nossas condições de vida individuais e coletivas. Seja na dimensão espiritual, porque é a essência do que somos, seres espirituais em experiência humana. Mas que sejamos também cidadãos no dia a dia e no contexto onde estamos, na vida terrena, porque ela é muito importante, sim, é a nossa casa, é a nossa escola, e que tenhamos o mesmo empenho,
a mesma responsabilidade, o mesmo sentido de participação e de fé para tornar esse mundo um mundo de paz, para tornarmos essa sociedade uma sociedade justa, uma sociedade cada vez melhor para todos nós. A escravidão, meus irmãos, viramos essa página, nem completamente, mas com decisões importantes e salutares. Mas o mundo precisa muito e cada vez mais de pessoas conscientes, atuantes e trabalhando para tornar essa sociedade melhor. Pela liberdade de todos, pelo respeito de todos e pela qualidade de vida para todos nós, seja na condição humana, seja para nós enquanto seres espirituais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo acolhimento de todos. Muita paz.